Recentemente na igreja nós pregamos uma série de cerca de 6 mensagens sobre oração. A relevância do tema é porque as pessoas têm uma ideia equivocada de oração e acham que apenas jogar algumas palavras ao vento quer dizer orar. E quando eu olho para as Escrituras eu vejo um ensinamento completamente diferente disso. E essa demanda despertou em nós a preocupação por pregar sobre oração, ensinar sobre oração, e isso demandou algum tempo de estudo. Lendo um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele mencionava que nas suas férias ele sempre escolhia um livro para que ele pudesse ler de forma mais tranquila e mais lenta no seu período de descanso. Ouvindo um certo documentário, se não me falha a memória, do Brasil Paralelo, é ensinado ali que a nossa mente ela precisa ser alimentada. Na atual circunstância nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. O conhecimento ele alimenta a nossa mente, mas a informação ela cansa a nossa mente. E nós somos acostumados e ensinados que o descanso está diretamente ligado ao fato de deitarmos à frente de uma TV com o controle remoto na mão e ficarmos procurando filmes da Netflix. E isso é descanso, isso é férias. E lendo esses livros, vendo documentários, tenho percebido que o descanso mental, o descanso físico é diferente. O físico você precisa de fato de repouso e um ambiente tranquilo, diminuir o ritmo, abrir mão de suas tarefas cotidianas para que seu corpo físico descanse. Mas a mente ela precisa ser alimentada. Pois nas minhas férias eu tiro esse tempo para de fato estudar um pouco mais. E nas minhas últimas férias, minhas férias de 20 dias, eu tirei um tempo para ler alguns livros sobre oração, para me aprofundar um pouco no assunto sobre oração. E por que me aprofundar? Primeiro que Tiago capítulo 4 diz que nós cobiçamos e nada temos. Nós matamos, somos invejosos e não alcançamos. Tem guerras dentro de nós que são travadas. Nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal para gastar em nossos próprios deleites e nossos prazeres. Os discípulos de Jesus, quando eles observam Jesus, a maneira como Jesus orava, eles mencionam, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, menciona que eles pedem, um dos discípulos, não os 12, mas um dos discípulos pedem assim: Jesus nos ensina a orar, como João Batista também ensinava seus discípulos a orar. Enfim, biblicamente falando, então, tem uma maneira de se orar, tem princípios que precisamos aprender na oração. Eu quero compartilhar com você alguns materiais que eu estudei nesse tempo. Foram cerca de 20 dias lendo ininterruptamente, no período de férias, mas esse estudo ele perdurou por cerca de 3-4 meses. E eu comecei com um livro que eu comprei, muito bom, Experimentando Intimidade com Deus, Oração, de Timothy Keller. É um pastor presbiteriano americano, um teólogo muito bom, muito bem conceituado e trata de assuntos muito peculiares. Ele é muito profundo naquilo que ele descreve no livro, o porquê orar, a importância da oração. Enfim, é um livro de cerca aí de, deixa eu olhar aqui, 260 páginas, 260 páginas, mais um livraço que eu recomendo você ler. Esse é o mais profundo dos livros que eu li sobre oração. Ele é bem detalhista, ele vai na parte histórica de pais da igreja, de grandes homens de oração, biblicamente também. Então esse livro é para você que quer entender detalhadamente a respeito da oração. Um segundo livro que eu li foi Homens de Oração. Esse aqui é também de 2 pastores presbiterianos, Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. É um outro livro que eu recomendo. Assim, ele seleciona modelos de oração da Bíblia, como eles oravam, por que eles oravam, os princípios que esses homens praticavam ao falar com Deus. Então é um excelente livro. Um outro livro que eu também li foi Aprendendo a Orar com Quem Ora. Esse aqui tem uma bela participação do Hernandes, também é do Hernandes e também do Arival Dias Casimiro, e eu recomendo também. Todos os livros que eu li foi o melhor
que eu li, ele pega modelos de oração e detalha o modelo de oração de Neemias, o modelo de oração de Paulo, como Paulo orava, como Neemias orou, por que Deus, por exemplo, ouve a oração de Neemias, mas por que ele não, de certa forma, ouve a oração de Jeremias? Né? Por que Neemias teve êxito ao orar e Jeremias ao interceder pelo povo, por exemplo, por três vezes, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo, Deus não poupa o povo do castigo? E um outro livro também de um pastor, esse é pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife, se não me falha a memória, é o Dr. Augustus Nicodemos, também é um livraço. Né? E por que as leituras? A Bíblia é suficiente? Lógico que a Bíblia é suficiente, mas tem gente que aprendeu, estudou mais do que eu e tem um conhecimento maior do que eu. Um outro livro, esse eu não tenho aqui, eu tenho ele na biblioteca Logos, eu uso Logos como ferramenta de estudo e preparação de sermão. O nome do livro é A Oração Resolve as Coisas. Né? A oração muda as pessoas ou muda a gente. Então, o Sproul ele traz uma explicação muito peculiar nesse sentido, de quem ora é quem vai ser mudado. Então, às vezes a gente ora por diversas outras pessoas, pedindo a Deus que mude a história de vida delas, que mude o caráter, trate o caráter, mas na grande maioria das vezes a oração vai primeiro mudar aquele que está em contato com Deus, aquele que está dialogando com Deus, e aí Deus vai usar essa pessoa que está em oração para que mude outras pessoas. Enfim, são princípios que a gente aprende só estudando. Por exemplo, nesses livros, nesses estudos que eu li, Martinho Lutero, ele parafraseava o Pai Nosso. Então eram homens que oravam cerca de 3, 4 horas por dia. Então como pode alguém ter tanto assunto assim para falar com Deus, como eles oravam, os princípios que eles praticavam? Então tudo isso fruto de muito estudo para poder ensinar a igreja, para poder ensinar as ovelhas as quais não são confiadas neste tempo a ter uma vida de oração. Desafio você a investir recurso, investir tempo, mas acima de tudo adquirir conhecimento nesses excelentes materiais sobre oração. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.